Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 2, eu vou compartilhar com você do verso 1 ao verso 21. O tema dessa palavra é tudo se fez novo. 14 anos depois, Paulo, que escreveu uma carta às igrejas da Galácia, aos Gálatas, ele começa esse texto dizendo assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, os que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Verso 7. Ao contrário, reconheceram que em mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Verso 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Verso 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então o ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Querido Espírito Santo, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, que nos leva a pensar, mas nos leva também a um resultado positivo, de que nós, por causa desse discurso do apóstolo Paulo, desse debate dele, dessa busca dele de defender aquilo que era precioso, hoje nós podemos desfrutar da graça de Cristo.
Nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Obrigado pela tua palavra revelada aos nossos corações. O que nós pedimos nessa hora é que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para entender o que de fato é verdade para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nesse debate aqui, nessa conversa, nesse relato de Paulo, onde em algum momento ele interage com algumas pessoas, e uma dessas pessoas é Pedro, né, que nós conhecemos através dos ensinamentos bíblicos, e que foi um instrumento nas mãos de Deus para ganhar muitas pessoas para Cristo. Paulo veio após, e não sei se todos sabem, mas quem conhece a história de Paulo sabe a forma que ele viveu, o estilo de vida que ele tinha, né? Ele tinha um estilo de vida bem desagradável a Deus, mas ele teve um encontro com Cristo. Por isso que no capítulo 1, no primeiro verso do capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Porque Paulo foi diferente. Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Literalmente, ele teve um encontro com Jesus. E o que ele estava indo fazer era desagradável. Mas aí, Deus deve ter falado: ó, basta, acabou teu tempo, Paulo. Saulo, né? Era Saulo. Ele era um guerreiro, chefe de muitos, conhecedor da lei, letrado, e ele falava alguns idiomas, e era inteligente, mas era usado para o mal. E ele teve uma experiência com Cristo. Eu não sei qual foi a tua experiência, mas a experiência de Paulo, segundo o relato que está em Atos, foi algo sobrenatural, né? Foi algo assim que a gente fica olhando e fala: como que esse homem, como foi essa experiência de fato? A experiência foi tão forte que ele ouviu uma voz, né? Caiu ao chão, não se aguentou ficar em pé, caiu ao chão, e ali ele ficou cego, de tão forte que foi a experiência que ele teve. E alguns dias depois, recobrou, né, a visão dele. Mas eu fico imaginando, para um homem que tinha o domínio que tinha o controle que tinha, que mandava, que desmandava, de repente esse homem, ele ficou na mão de pessoas. Ele ficou totalmente desprotegido. Ele perdeu o controle, né? Olha, sinceramente, é tudo que a gente precisa, é tudo que precisa acontecer com a gente. É a gente perder o controle. Entenda o que eu estou falando, né? Tem horas que a gente acha que controla demais. E é muito ruim isso. Porque isso gera em nós uma soberba. E a gente não tem condições. Não tem. Você pode se equipar de tudo que você quiser se equipar nos padrões desse mundo. Você pode se equipar de qualquer coisa. Mas quando você quer ter o controle, é ruim. É mais ou menos o que aconteceu com Paulo. Ele tinha um controle. E ele estava indo em nome de alguém que dava poder para ele. E ele ia fazer uma devassa lá, ia estragar a vida de muitas pessoas, como ele já tinha feito anteriormente. Mas que coisa sobrenatural o encontro que esse homem teve com o Senhor. A ponto do nome dele ser trocado, né? Ele sofreu no corpo dele as marcas de Cristo nessa experiência que ele teve. Eu acho que deve ser assim conosco. Eu acho que a gente tem que sentir no nosso corpo as marcas de Cristo. Porque senão a gente tende a negociar muito. A gente ainda tenta manter o controle, sabe? E a gente não consegue, não. Eu tenho 25 anos de casado, estamos caminhando para os 26 anos, e eu tenho aprendido algumas coisas com relação ao casamento, e uma das coisas que não dá
é eu ficar querendo ter o controle do meu casamento. Não, eu tenho que entregar para Deus e tentar ser o melhor para minha esposa. E deixar Deus agir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou dizendo que você tem que largar a tua casa de lado, seu casamento de lado, seus filhos de lado, seu estudo de lado, não. Você tem que ir para a sorte, não é isso. Mas esse homem, ele passou por uma experiência que literalmente ele não tinha nem como mais manter o controle. Eu não desejo para você que você perca o controle dessa forma. Eu não quero. E nem para mim, eu quero perder o controle de uma forma tranquila, que eu não precise ser machucado, não precise ficar cego para perder o controle. Mas com Paulo foi desse jeito. E aí, a partir daí, ele teve aquela experiência, ele foi para uma escola, ele aprendeu sobre a vida com Cristo. Por isso que o que está em jogo aqui é um debate de Paulo, com Paulo ensinando aos Gálatas, a igreja da Galácia, as igrejas, né? Porque não era uma igreja só, as igrejas, e ele falando esse tanto de coisa que nós lemos aqui. Depois você pode, né? Não dá para entrar em muitos detalhes aqui. Mas o que está em jogo aqui é Paulo dizendo para os judeus, para os crentes, e dizendo para eles: olha, vocês não entenderam ainda. Na verdade, o que Paulo está fazendo é contando a experiência dele. Presta bem atenção nisso. Paulo está destrinchando a experiência dele. Ele está dissecando a experiência que ele teve com Cristo. E dizendo para aquelas pessoas: olha, quando ele confronta Pedro, por exemplo, ele fala: Pedro, você está sendo hipócrita, você sabe muito bem que nós não vivemos mais de acordo com a lei. Porque se vivêssemos por causa da lei, nós estaríamos mortos. A lei foi o que nos levou à morte, para que pudéssemos viver em Cristo. Foi a lei que nos apontou para isso. Mas agora não é mais a lei, agora é a graça de Cristo. E o que vem discorrendo aqui, o que está aqui em jogo é exatamente esse debate. Para que aquelas pessoas pudessem entender. Vocês lembram que nós lemos aqui que se infiltrou no meio deles pessoas que estavam levando uma mensagem que não era a mensagem da graça de Cristo, mas era a tentativa de manter os circuncisos. Não sei se você sabe o que é o circunciso, mas dentro da prática judaica, né, um menino, quando chegava numa idade, ele era circuncidado, né, ele sofria no corpo uma marca para que ele pudesse ser de fato, ter uma aliança com Deus. Isso era a prática do judeu. A prática do grego não era essa. Então o que está em jogo aqui é essa discussão, porque na verdade agora nós somos um só, amém? Nós somos um só, nós não podemos ser a igreja circuncidada, e aqueles que estão lá fora são os pecadores, são os malditos, são os gentios. Não. Você lembra que Paulo aqui confronta Pedro a partir do verso 11, que Pedro, ele veio para Antioquia, e quando ele chegou lá, e ele estava tratando os gentios como alguém que era da linhagem deles, mas quando chegam os judeus, ele dá uma disfarçada, e agora ele começa a ignorar os gentios. É mais ou menos assim, é quando você está lá com as pessoas que não conhecem a Cristo, e aí você prega para elas e tudo mais. Quando chegam os crentes, você larga aquelas pessoas e agora você vai falar o crentez. Porque aquelas pessoas não são de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz no Salmo 1, o que a Bíblia diz lá, você lembra? Aquele texto conhecidíssimo nosso, que nós não devemos fazer o quê? Andar na roda. Escarnecedor é diferente de pecador, tá, queridos? Escarnecedor é aquele que vira as costas para Deus. Pecador somos nós. Cuidado, porque às vezes você vai ignorar as pessoas que precisam de Cristo e que querem Cristo e que desejam por Cristo. Tem escarnecedor, mas tem aqueles que estão sofrendo porque não tem Cristo e não sabem como fazer. E aí nós, igreja que somos judeus
gentios, que somos misturados, que não somos separados, amém? Paulo estava tentando mostrar isso para esses homens, mostrar uma realidade, através do testemunho dele, da vida dele. Ele estava tentando mostrar uma realidade que já não existia mais. Então ele precisava ser firme. Uma coisa para mim que me chama atenção aqui, que me deixa feliz demais, é que Pedro, antes de Paulo confrontar Pedro, Pedro foi aquele que aceitou a Paulo, e o aceite de Pedro, o aval de Pedro valia muito para aquela sociedade. E Paulo, o texto diz que Pedro aceitou a Paulo, junto com Tiago. Ele aceitou a Paulo, e quando ele aceitou a Paulo, o Paulo ficou aliviado. Aceitou a Barnabé, eles ficaram aliviados e confirmou aquilo que eles foram fazer na Antioquia. Pregaram o evangelho. Daqui a pouco, lá na frente, Paulo está confrontando a Pedro, porque ele olha e vê que não tinha uma verdade ali. Isso, fico feliz demais. Porque uma coisa que a gente não pode aceitar é que se desconstrua uma verdade para se colocar uma mentira. Amém, igreja? Não aceite isso. De forma nenhuma, por nenhuma via. O que é. O que não é, não é. Não sei se é profundo ou se é raso. Mas uma coisa que a gente precisa entender é isso. Ou você é, ou você não é. E ponto final. Ou você é da graça de Cristo, ou você vai ficar lá, no meio dos circuncisos. E aí é perigoso, porque eu posso me tornar um religioso. Um religioso. Deixa eu te falar uma coisa, a hora que você não tiver mais prazer de vir à igreja, cuidado, porque você pode ter se tornado um religioso. Seja pelo que for, seja porque você está magoado, seja porque você ficou magoado com o irmão, com o diácono, com o pastor, o dia que você perder o prazer de estar na igreja, você se tornou um religioso. Porque vir à igreja não tem a ver com religião. Vir à igreja precisa ser prazeroso. Estar na presença de Deus não tem a ver com você. Olha, eu tenho maior admiração por Daniel. Daniel foi um homem de Deus, né? Passou por uma experiência tremenda. Mas Daniel, se ele não separa, ele se tornaria um religioso, porque a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia voltado para o templo. Isso era um ato religioso, que até hoje funciona para os judeus que não reconhecem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Olha a religião aí, é sutil. Às vezes eu e você podemos nos tornar religiosos e vir à igreja é só para poder eu cumprir a minha tarefa de crente. Não. Ouvimos aqui domingo passado à noite e ouvimos hoje pela manhã. Basicamente a mesma coisa, de forma diferente, com pessoas diferentes. O mais importante para nós é a vida com Deus. Isso é que te sustenta. E de manhã a mensagem aqui foi o seguinte: não deixe a arca, não ignore a arca, porque a arca representa a presença de Deus, né? Não ignore ela. Levante o teu altar no teu coração e busque a presença de Deus, porque é tudo que nós precisamos. Paulo entendeu isso. Como? De que maneira? A duras penas. E aí eu quero me deter com você, para a gente caminhar logo para o fim, exatamente no verso 20, aquele verso que a gente conhece muito. E ele começa assim, o verso 20, Paulo falando. Ele fala no 19 assim: pois, por meio da lei, eu morri para a lei. Que coisa linda isso. A lei ensinou para ele e apontou para Cristo. Essa foi a diferença na vida de Paulo e na vida de muitos. A lei é importante, mas ela apontou para Cristo. Se você estudar a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, no Antigo Testamento, toda a Bíblia tem a que nós chamamos, teologicamente, tem a cristologia. Em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse,
aponta para Cristo. Até naquilo que às vezes você não consegue enxergar numa leitura. Toda a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, que é o Antigo Testamento, aponta para Cristo. Por isso, Paulo, quando ele fala da lei, ele fala como se a lei fosse importante para ele, mas a lei, na consciência dele, no entendimento, na inteligência dele, mostrou Cristo, mostrou o Messias, mostrou o Salvador, mostrou que viria alguém. Amém, igreja? Por isso, ele fala o verso 20. E a minha pergunta é: como é conseguir vencer os desejos das práticas antigas? Porque o que Paulo estava colocando aqui, e dizendo para a igreja da Galácia, e para os Gálatas, e para Pedro, e para Tiago, e para aqueles homens letrados, e para aqueles judeus, era dizer o seguinte: as práticas antigas já passaram, tudo se fez novo. Como que esse homem conseguiu vencer as práticas antigas, sendo o que ele foi? Vocês lembram que eu comecei falando de quem foi Paulo? Como que ele pode ter mudado a mentalidade dele? Olha a fala de Paulo. É isso que a gente precisa estudar. Fui crucificado com Cristo. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você repetiu essa frase? Ou que você falou essa frase? Você e eu. Paulo não. Qual foi a última vez que você, na sua oração, ontem, um ano atrás, 10 anos atrás, qual foi a última vez que você falou: fui crucificado com Cristo? Porque Paulo falou. E qual é a medida, qual é a fórmula para que eu possa vencer as práticas antigas? Paulo descobriu. Ele era matador de cristão. Ele era idólatra. Ele descobriu como vencer as práticas antigas, como não praticar mais os pecados que ele cometia. Como que ele descobriu? Número 1, fui crucificado com Cristo. Volto a perguntar para nós como igreja: qual foi o último dia que eu me desarmei e falei: fui crucificado com Cristo? É difícil, não é fácil falar isso. Você lembra a última vez que você falou? Sabe por que a gente não fala? Porque nós ainda queremos carregar algumas coisas conosco. Essa é a questão, essa é a dificuldade. Mas é porque nós somos pessoas más? Não, não. É porque o pecado muitas vezes ainda prevalece em algumas circunstâncias. Às vezes o pecado é tão forte que ele vem e ele ainda nos dá uma rasteira. Eu quero desafiar você, na sua oração: mas agora o pastor Lúcio está mandando. Não tem problema não. Não tem problema não. Uma coisa que eu sei que eu sou é profeta. Eu sei que eu sou. Uma coisa que eu sei que eu sou é pastor. Uma coisa que eu sei que eu sou é sacerdote. Outras coisas eu não sou não. Eu não tenho outros títulos não, tá bom? O título que eu tenho é de pastor, de sacerdote e de profeta. Se você quiser me chamar disso, pode me chamar. Também, se não quiser, não precisa não. Eu não sou outra coisa, e nem quero ser, e nem preciso ser. Mas isso eu sou com vontade. Então, mesmo que eu agora, como profeta, sacerdote, pastor sobre a tua vida, estou falando, se você quiser fazer, faz que vai dar certo. Não faz porque eu mandei não, faz porque eu sou profeta. Faz porque eu sou aqui a boca de Deus nesse lugar. E isso eu não negocio, nem comigo eu negocio. Então, uma coisa que Paulo fez para que ele pudesse vencer as práticas antigas, e é possível vencer, é que ele crucificou a carne dele, a vida dele com Cristo. Se você não entende a crucificação de Cristo, você não vai crucificar a sua vida com Cristo. Se você não entender aquela cruz, vai ficar difícil.
se você não entender o plano da cruz, se você não entender que era necessário que Jesus fosse para ali, você não vai compreender que você e eu temos que ser crucificados. O detalhe aqui, o primeiro é eu entender que eu preciso ser crucificado. O segundo é com Cristo. Você não tem que crucificar por você, pelo teu chefe, pelo pastor, pelo teu cônjuge. Não, você tem que crucificar a sua vida com Cristo. Posso ouvir um amém? É com Ele que dá certo. É com Ele que você consegue viver a tua carne. Consegue vencer a tua carne. É com Ele que você consegue dizer não para as práticas antigas que não agradavam a Deus, que faz parte da tua história antiga. Por quê? Porque em Cristo tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Amém? As coisas velhas foram embora. Uma coisa aqui que Paulo não abriu mão de jeito nenhum foi da graça de Cristo. A Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 12, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Verso 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, o que? O espinho. Mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você. Ouvir essa voz exige de nós uma conexão com o Senhor. Paulo era conectado com o Senhor, e ele ouviu o Senhor falando para ele, porque senão ele poderia continuar insistindo, e pedir a quarta vez, a quinta, a 10ª vez, mas na terceira vez, quando ele insistiu, ele ouviu uma voz dizendo para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? A segunda coisa aqui interessante que tem nesse versículo é que ele diz assim, no verso 20: então Paulo foi crucificado com Cristo. Aí ele diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha pergunta para você, a minha segunda pergunta para você é: qual foi a última vez que você fez essa oração? Porque quando eu faço essa oração, não dá para ser hipócrita, né? Quando eu faço essa oração, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Porque se eu quero continuar com as práticas antigas, mas quero ficar com Cristo, e eu oro dizendo: não sou eu mais quem vive, mas agora Cristo vive em mim. Tem algumas coisas das práticas antigas que Cristo não concorda. Não é verdade? Então eu preciso fazer uma declaração, mas não posso ser hipócrita. Eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo e dizer: Cristo, eu ainda tenho práticas antigas, mas eu não quero ter mais. Eu ainda tenho pecados que me assolam, que me maltratam, que me machucam, mas eu não quero mais. Porque eu quero dizer, Cristo, eu quero dizer de todo o coração, e também de atos, de atitudes, que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então, queridos, sabe o que acontece? Eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que abrir mão de lugares, de coisas, de situações, de práticas no geral. Eu vou ter que abrir mão. Eu não posso ser mais igual ao outro. Ok? Eu lembro muito bem. Eu tinha, há 3 dias de eu me converter, eu estava num restaurante chamado a Praça do Chopp, e o que eu fazia era trocar o copo de chopp, e só trocava o copo de chopp.
Até que a minha maravilhosa esposa, que pela misericórdia e a graça de Cristo, estava lá comigo, no meio daquelas trevas. Só tinha treva, só tinha ela de santa. Graças a Deus hoje, todos eles são santos, os que estavam ali. Mas eu lembro que ela falou no meu ouvido aqui, quietinha, baixinha assim: não bebe mais não. Aí eu falei, quando o garçom já veio com um copo de chopp, eu falei, traz uma Coca-Cola. Nada diferente, né? Coca-Cola, chopp. Mas pelo menos não tinha o álcool, que deixava a gente, meio fora. 3 dias antes de eu me converter, eu ouvi a voz de Deus através da vida da minha esposa. 3 dias depois eu estava me convertendo. Vocês sabem, queridos, que eu nunca mais precisei de botar uma gota de álcool na minha boca. Nunca mais eu precisei. Eu nunca mais precisei provar nada para ninguém. E eu não deixei de estar com meus amigos, não. Eu estou te falando do meu testemunho, da minha vida. E falando para você que é possível. Eu nunca precisei ter mais nenhum rabo de saia do meu lado, porque a minha esposa foi o suficiente para mim. Me completa totalmente. Eu nunca precisei ter nenhuma piscadinha para o lado, nenhuma olhadinha. As práticas antigas morreram quando eu crucifiquei a minha carne com Cristo. Eu estou dando meu testemunho para você, para dizer para você que é possível, e lembrar você que eu não sou diferente de você. Eu sou pecador como você e eu sou santo como você. Então olha, Paulo, ele falou 2 coisas até agora interessantíssimas. Fui crucificado com Cristo, e agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, e esse corpo, a palavra corpo no grego significa carne. Então ele está falando da carne dele, das vontades dele. Ele diz, não vivo mais pela carne, eu vivo agora pela fé. Querido, se não for pela fé, eu vou ceder às práticas antigas. Não tem jeito. Você não é melhor do que eu e nem eu melhor do que você. O que faz a diferença é o tanto que eu creio e que eu acredito que Cristo é o suficiente para a minha vida. Amém, igreja? Ele é suficiente para a minha vida. Eu não preciso de práticas antigas mais que me levam à morte. Eu preciso de buscar a presença de Cristo. Eu preciso ter autoridade para declarar: Cristo vive em mim. Aonde? Aonde eu estiver. Aonde eu estiver. Você não precisa mentir no seu trabalho para você ser aceito no seu trabalho. Não. Você não precisa ir para o barzinho com os teus amigos para você ser aceito pelos teus amigos. Você não precisa. Traz os teus amigos para a igreja. Eu quero ver. Isso é ter autoridade. Mas olha quantas cadeiras vazias. Sabe por quê? Porque às vezes nós, pela nossa carne, nós ainda negociamos muito. E isso faz a gente sofrer. Nós é que sofremos com isso. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus.